Alô, galera, estou de volta aqui para mais um conteúdo no canal do VF. Desta vez eu vou realizar aqui uma entrevista muito interessante com o médico ortopedista Carlo Alba, que tem vasta experiência no mundo do futebol. Ele é especialista em operações de joelho. Ele que já operou diversos jogadores de futebol, inclusive. Eu vou entrevistá-lo para tratar desse assunto que está na moda, infelizmente, no futebol brasileiro, né? Muitos jogadores, não só do Santos, como de diversos clubes do país, sofrem com esse problema de rompimento de ligamento. É o atual pavor dos jogadores de futebol no Brasil, hoje na América do Sul também, para não dizer no mundo inteiro. E ele vai explicar o que está acontecendo, são os métodos de treinamento, é a tal da grama sintética, o que está acontecendo para aumentar muito a incidência de ocorrências, né, de operação de joelho, de lesões de joelho no Brasil. Tá bom? Tudo isso depois da vinheta, fica ligado. É isso aí, deixa eu já trazer aqui o Carlo Alba, o Dr. Carlo Alba. Antes eu vou pedir para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Está perdendo tempo porque se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer rumo aos 35 mil inscritos e ainda participa de sorteios de camisas oficiais do Santos aqui no canal. O próximo vai acontecer logo mais, quando chegarmos a 35 mil inscritos, já estamos com mais de 34 mil. Beleza? E claro, ainda fica por dentro de todo o conteúdo que a gente produz por aqui. Como esse que eu vou fazer agora, a entrevista com o médico Carlo Alba. Deixa eu colocar o Alba já na tela aqui. Fala, meu querido, tudo bem, doutor? É um prazer tê-lo aqui no meu programa. Obrigado pela presença. Olá, meu amigo Wagner Frederico. É um prazer falar novamente com você nesse canal visto por Brasil inteiro e até por pessoas de fora do país, né? Vamos discorrer sobre o joelho, que é um dos temas mais interessantes, tanto na área do futebol, como até para a população em geral. Exatamente. É por isso que eu trouxe você aqui, doutor. É impressionante o que vem acontecendo, né? Esse canal aqui, o foco dele é a cobertura do Santos Futebol Clube, e eu vou trazer exemplos aqui de jogadores que sofreram esse tipo de lesão nos últimos anos. Estou pegando aí um pequeno recorte dos últimos 2, 3 anos. E aí a gente vai perceber a quantidade de lesões e muitas delas reincidentes, né? Jogadores que sofrem uma lesão, depois sofrem a outra, às vezes sofrem no mesmo joelho. E eu queria saber a sua opinião como profissional da área, você que já trabalhou 23 anos no Santos, né? Entre várias passagens, né, Alba? Você também que trabalhou na Portuguesa Santista, você que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, ou seja, é uma das autoridades do país para tratar desse assunto. Já vou perguntar de cara para você, o que acontece, Alba? Por que nos anos 80, anos 90, não haviam tantas lesões de joelho, chamado LCA, né, lesão de ligamento cruzado? Tem outros ligamentos também que rompem com esse tipo de lesão. Por que isso está ocorrendo em mais vezes atualmente? Bom, o que está acontecendo? É a tal da grama sintética? É a necessidade de treinamentos físicos cada vez mais intensos? O que acontece de fato? Você que já é um profissional bastante experiente, já está no mundo do futebol já desde a década de 90, né, atuante. O que está acontecendo? Conta para nós. Vamos lá, meus amigos. Essa é uma pergunta muito pertinente, né? Só para vocês terem uma ideia, a dinâmica do futebol nos anos 80, 90, não vamos muito mais para trás, anos 80 e 90, a intensidade do jogo e a minutagem, a quilometragem que os atletas percorriam durante os jogos era em torno de 7, 8 quilômetros. Hoje tem jogador que corre 12, 13, 14, 15 quilômetros. Ou seja, um dos fatores, com certeza, é o aumento da intensidade e a velocidade do jogo. Isso, consequentemente, aumenta os deslocamentos, aumenta a aceleração, aumenta a desaceleração. E o futebol, como é um esporte de contato, também existem lesões traumáticas.
Então, nós temos duas causas, né? Lesões atraumáticas, que é a principal no futebol, que é movimento rotacional, a perna apoiada e o corpo gira. Como a dinâmica do jogo é muito maior, naturalmente a incidência de lesões aumenta. E também o próprio choque corporal, certo? Então, esse é um fator causal importante também. Existe metodologia de treinamento também, existe a questão da precocidade em atividades esportivas cada vez com uma necessidade até de ascensão social. Então, as pessoas buscam no futebol uma melhora da questão econômica. Não vamos discorrer de outros fatores, mas, sem dúvida nenhuma, a velocidade do jogo e a intensidade aumentou. Isso é um fator preponderante. Ou seja, resumindo aqui, Alba, pelo que eu entendi, você entende que o corpo humano passou a ser mais exigido no futebol atual do que era nos anos 80, anos 90. Os jogadores correm mais, os jogadores jogam mais, é mais intenso, há mais choques. Você acha que esse é o principal motivo, então, do aumento desse tipo de lesão? Não tem nada a ver com preparação física, pelo menos não é esse o ponto principal, né? O fator principal para o aumento dessa incidência de lesões de joelho. O aumento da incidência de lesões na área do futebol, ele é multifatorial. Nós estamos analisando a dinâmica do futebol, né? O jogo hoje ele é mais veloz, ele é mais intenso, você tem mais movimentos e tem mais contato corporal. Isso é um fator. A questão do campo sintético que você salientou. Ainda não existem trabalhos científicos que correlacionam o campo sintético com o aumento das lesões ligamentares ou meniscais. Não tem, certo? Nós sabemos que, do ponto de vista empírico, né, o campo sintético, a chuteira segura mais. Então, teoricamente, se segura mais, aumenta a chance do corpo girar, certo? Diferente de uma grama natural. E os times se aproveitaram muito disso, né? Inicialmente com o Atlético Paranaense e depois o Palmeiras, né? Que coincidentemente coincidiu com a melhora de performance. Mas até o momento não tem nenhum trabalho científico que corrobore essa relação de grama artificial com lesão ligamentar. É verdade, de fato, não há nada científico que faça essa relação, né, da grama sintética com o aumento desse tipo de lesão. Mas há muitos jogadores que têm pavor de grama sintética, né? Um caso doméstico aqui, o Juliano, meia do Santos, ele tem pavor de pisar em gramado de grama sintética. Sempre que quando vai jogar em estádios de grama sintética, às vezes pede até para não jogar, isso já ocorreu aqui no Santos. Outros jogadores, como o Messi, por exemplo, o grande Lionel Messi, que hoje está no futebol norte-americano, ele tem lá uma cláusula no contrato dele com o Inter Miami que o dispensa de jogos em estádios de grama sintética. A FIFA, por exemplo, ela não permite jogos de Copa do Mundo em estádios de grama sintética. Ligas como alemã, inglesa, espanhola também não permitem estádios com grama sintética para suas principais competições. Então, há realmente uma preocupação com isso, embora o Dr. Alba está falando aqui, dando a opinião dele, e claro, não é uma opinião apenas, né, é um fato, não há nada, nenhuma tese que comprove essa relação de lesão de joelho com o uso da grama sintética. Naturalmente, só para ratificar, existe um desconforto dos atletas em jogar em campo sintético. Isso daí é inegável, como você mesmo citou, que os atletas treinam em grama natural, certo? Então, a sua parte neuromotora está acostumado, e o seu aparelho locomotor com a grama natural. Então, sem dúvida nenhuma, há um desconforto. Se você falar com a maioria dos atletas, a maioria não gostam de jogar em campo sintético. Certo. O Alba, você falou em que esse tipo de lesão também pode ser provocada por um trauma, por um choque. Não é só a torção, né, do joelho. Isso pode ser provocado como um choque. Como é que acontece isso? Quais são as maneiras? Quais são
as jogadas em que os jogadores têm mais risco de sofrer lesão. Existem posições, o zagueiro está mais propenso a sofrer lesão de joelho, a romper ligamento do que o atacante, do que o goleiro, do que o lateral, o jogador mais driblador, o jogador menos driblador. Existe alguma relação com a posição em que o atleta joga? Existe também alguma relação com a genética? Existe jogador que tem alguma predisposição genética a ter esse problema? Porque a gente vê casos de jogadores que se machucam uma vez, aí sofrem de novo a mesma lesão. Caso do Sandri, estou citando exemplos do Santos, daqui a pouco eu vou colocar aqui a relação dos jogadores do Santos que se machucaram, que sofreram esse tipo de lesão nos últimos 2, 3 anos, né? Sandri sofreu 2 vezes, o Jair, esse menino, Felipe Laurindo, que é promessa da base, foi o último que se machucou, eu trouxe essa informação no meu canal ontem. Existe alguma relação com tudo isso? Genética, posição, característica do jogador? Vamos lá. Muito importante sua pergunta, que agora nós já vamos discorrer em fatores predisponentes a lesões ligamentares, enfatizando o cruzado. Existem alguns fatores predisponentes. Sexo feminino é mais propenso a lesões ligamentares. Nós tivemos uma jogadora do Santos, a Tayla, zagueira, que sofreu essa lesão recentemente. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, o sexo feminino, a literatura fala em 5 a 10 vezes uma chance maior de ruptura de lesão de cruzado. Então você imagina a responsabilidade que é esses clubes, que hoje o futebol feminino, naturalmente existe uma responsabilidade social e até em campeonatos você é obrigado a ter. Então, naturalmente, isso daí, a direção tem que estar ciente que vai ter que ter um departamento médico competente, que vai aumentar a incidência de lesões ligamentares. Sexo feminino, fundamental. Questões hormonais. Pacientes que têm frouxidão ligamentar. O que é frouxidão ligamentar? Paciente que pode ter frouxidão aqui nessa região, no cotovelo, no joelho. Então, a articulação ela se movimenta mais. Só para você ter uma ideia, qual é a função do cruzado? Eu vou falar aqui como se fosse se tivesse de perfil. O cruzado, ele minimiza que a tíbia vai para frente. O cruzado anterior ele dá estabilidade rotacional. Certo? Essa é a função do cruzado. Então, se você tem uma articulação hipermóvel, ela joga mais. Então, aumenta a chance de lesão de cruzado. Você falou uma questão importante. Questão genética. Tem atletas e pessoas comuns que você opera 1, 2, 3, 4, até 5 vezes. Então, existem pessoas que têm predisposição genética. Como tudo na área da saúde, tem um fator do DNA ali importante. Outros fatores também. Desequilíbrios de eixo, quando aquela perna arqueada, ou perna em valgo, que é o genovar ou genovalgo, também é um fator também. Questões anatômicas da tíbia, quando a tíbia é mais inclinada, certo? Chama-se slope tibial. Pacientes que têm esse declínio maior, aumenta também a incidência de lesões ligamentares. E aí nós entramos no campo do futebol. O que é a musculatura? A musculatura é um fator que vai diminuir o risco dessas lesões. Como é que estão sendo essas prevenções nas categorias de base ou no mesmo time profissional? Está tendo esse equilíbrio na musculatura? Porque a musculatura nada mais é do que um envelope, você diminui carga na articulação. Então você minimiza a chance. E tem outros fatores também, mas só para ratificar, esse daí são os principais fatores. Questão de posição, não tem muita correlação, na verdade. Como a dinâmica do futebol é muito grande, então isso daí depende do atleta especificamente. Questão do cara que é mais velocista, do cara que é menos velocista, isso não interfere, né, Alba? Não, isso daí não tem nenhum trabalho científico, porque, na verdade, isso daí depende. Tem atletas que jogam na frente, atletas que jogam na defesa, que isso daí depende. Tem atletas que é mais rápido, outros mais lento, isso daí não tem nenhuma explicação. Normalmente, Alba, eu coloquei essa arte aí para você poder explicar melhor para a gente. Normalmente, o ligamento é mais sensível quando se rompe ligamento. O principal deles é o cruzado. É isso, doutor? É ele que tem mais facilidade para ser rompido? O ligamento cruzado anterior é a lesão cirúrgica mais frequente no futebol. Nós temos
4 importantes ligamentos. Temos outros, mas 4. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado esse aqui na posterior. frente, né? Esse aqui, o de trás, é o posterior. E os colaterais, medial e lateral. E temos os meniscos, que são estruturas importantes na congruência da articulação e minimizar o atrito, que é importante também na distribuição do líquido sinovial. E tem a cartilagem. O problema é que essas lesões ligamentares, muitas vezes é associada de lesão de cartilagem, lesão de menisco, que piora o prognóstico. Só para ratificar a pergunta que você fez, o futebol é um esporte de contato. Então, a principal causa de lesão de cruzado é trauma indireto, é torsional. O atleta está apoiado, o corpo está apoiado a perna, o corpo gira em torno da perna. Essa é a principal. Mas tem a lesão traumática. Por exemplo, você sofre um trauma na parte posterior da perna. A tíbia translaciona para frente. Certo? Isso é uma das causas também de lesão de cruzado, também, que pode afetar qualquer esporte de contato, não só o futebol. Doutor, por que é o ligamento cruzado anterior que tem mais incidência de lesão? Por que ele é o mais sensível, se é que é o mais sensível? Porque se chama esse tipo de lesão até de lesão de LCA, né? Que é lesão de cruzamento anterior. Por que esse ligamento, o anterior, ele está mais propenso a romper? Porque o ligamento cruzado anterior, ele dá estabilidade rotacional, certo? Como no futebol tem muita mudança de direção e muito deslocamento, e a dinâmica do jogo aumentou, naturalmente você sobrecarrega mais esse movimento rotacional. O cruzado posterior é diferente. Ele dá estabilidade na parte posterior. Pode ocorrer no futebol? Também pode, com uma lesão traumática na parte anterior da perna, mas acomete mais o quê? Trauma de alta energia cinética, principalmente se tem de trânsito ou de moto. Aí você tem que ficar mais atento ao cruzado posterior. Certo. Mas é comum também, né, o atleta romper, ter uma lesão completa de ligamentos, né? Romper os 4 ligamentos, né? O cruzado anterior, o posterior, o lateral e o medial também, né? No futebol, graças a Deus, não é tão comum, né? Mas tiveram o caso emblemático do Michael Leite, né? A lesão do Neymar, ela não é completa? Ela não foi completa? Ou foi só o anterior cruzado? O Neymar teve uma lesão de cruzado anterior associada a uma lesão de menisco. Certo. Não teve uma lesão do ligamento cruzado posterior. Então é isso. Essa é a confusão que eu fiz. E como é que é a questão da recuperação, Alba? Porque muitos jogadores recuperam um pouco mais cedo, tem jogador que recupera até com 6, 7 meses, tem outros que chegam a ficar 1 ano para voltar a jogar. Por que há essa diferença entre a recuperação de um atleta e outro com a mesma lesão? Vamos lá, isso também é uma ótima pergunta. Antigamente, nós, cirurgiões de joelho, nós colocávamos o atleta para jogar mais cedo, certo? Em torno de 6 meses. Tinham atletas que voltavam até antes, né? Existia até uma certa competição entre os médicos e os fisioterapeutas. Começa a ter os fisioterapeutas também popstars, né? Meu grande amigo Rosan, excelente profissional que está no Santos hoje, junto com o Dr. Zogaib também, excelente profissional. E tinha o Filé também, enfim, e outros profissionais. Então tinha uma certa competição entre médicos e fisioterapeutas, qual time liberava mais cedo. Então você liberava 6 meses. O que eles chegaram depois de um certo tempo? O que esses parâmetros mudaram? Porque do 6º ao 9º mês, aumentava 50% de chance de relesão. Entendi. Então, esse critério... Sofrer a mesma lesão novamente. Exatamente. Então, esse critério de retorno ao futebol, que esse é um dos critérios, né? Que é o tempo. Então, hoje, é em torno de 9 meses. Não é recomendado voltar antes. Não é recomendado. Evidentemente, tem outros critérios, mas é em torno de 9 meses. Tem atleta que volta, por exemplo, o Palmeiras, ele adota uma medida conservadora, até um pouco mais para frente, que também está correta. Tem vários critérios de retorno ao futebol, né? Isso é importante. Existe o tempo da cirurgia, ver se o joelho está firme. Existe o isocinético, que é aquela máquina que você compara um membro com o outro. Tem que estar, no pior do cenário, 10%, 15%. Entendeu? Isso é um dos fatores também. Tem testes funcionais, que é o Hope Test, certo? Tem a parte do gesto esportivo,
tem a parte neuromotora, tem a parte da confiança. Então, esses critérios de retorno no futebol têm que ser muito bem elaborados e conduzidos pelo médico, pelo fisioterapeuta e pela transição. Senão, você aumenta a chance de relesão. É o que está ocorrendo em muitos clubes de futebol. Não é só a parte... É o período da recuperação mais perigoso, quando o atleta sai lá da fisioterapia e começa a fazer um trabalho dentro do campo. É aí que pode haver uma precipitação, que pode acontecer alguma coisa que vá depois, mais para frente, prejudicar o atleta. É isso, doutor? Exatamente. Existe um protocolo de reabilitação que profissionais competentes, fisioterapeutas, sabem. O Santos hoje dispõe de excelentes profissionais também. O atleta ele vai começar a ir para campo depois do 4º mês, em torno disso, né? Os 3 primeiros meses são importantes para o ligamento não afrouxar. E existe uma evolução, né? Da parte muscular, da parte neuromuscular, da pliometria, do gesto esportivo. O problema é o quê? Essa transição. Que para o atleta ser liberado, esses critérios precisam estar muito amarrados. Senão, aumenta a chance de relesão, que é uma tragédia para o atleta e para o departamento médico também. É verdade, você falou aí de um período de 3 meses, né? Que 3 a 4 meses para o jogador começar a ir para o campo. O Kevson completou pouco mais de 3 meses, lateral esquerdo do Santos, do time principal, jogador que veio da base, está se recuperando de uma lesão de LCA e já está correndo em volta do gramado lá no CT. Já completou aí mais de 3 meses de cirurgia. Por que agora há incidência? Por que muitos atletas voltam a sofrer o mesmo problema? O atleta que sofre esse tipo de lesão, ele passa a ter mais propensão a sofrer a mesma lesão de novo em relação ao atleta que nunca sofreu essa lesão, doutor? Vamos lá, isso já entra num outro tópico, que é a relesão. Né? Aquele atleta que operou o cruzado e, infelizmente, ou rompeu o mesmo cruzado ou rompeu a perna contralateral. Existem alguns fatores predisponentes. Né? Quais são esses fatores? Erros técnicos do médico, por exemplo, porque hoje o ligamento ele tem que estar naquela parte anatômica. Né? Você tem que... aquele ligamento que fica na posição... natural, você tem que procurar operar e colocar aquele enxerto naquela mesma posição. Você pode colocar ou enxerto de tendão patelar ou flexor. A minha predileção para atleta é tendão patelar. Mas isso daí é minha. Tem médicos que preferem outra, não há problema algum. Isso é uma das causas. Erro técnico do médico, do posicionamento. Erro de reabilitação. Erro da fisioterapia também. É uma das características também. A precipitação em situações que faz com que o enxerto falhe. Não incorporação biológica. Entra naquela questão do código genético também. Às vezes você põe o enxerto e o enxerto não incorpora. Como é que se faz esse enxerto, doutor? Eu ia te perguntar isso. Que tipo de material se usa? Como é que se substitui, como é que se reconstitui um ligamento? O ligamento, quando rompe, você tem que colocar uma outra estrutura para substituir aquele ligamento rompido. Você pode utilizar o tendão patelar, que é o mais clássico no futebol. Você pode usar o enxerto de flexores. E hoje tem o quadricipital. Basicamente, esses 3 enxertos. Né? O mais importante é você colocar no ponto correto. Né? Os trabalhos mostram que o tendão patelar tem uma menor chance de relesão. Então, agora explica direito para nós aqui, para mim, para o público que está assistindo, que somos leigos. Que tipo de material é isso? É um material absorvido do próprio corpo humano? Ou é uma... Explica isso para nós. Não, o enxerto é do seu próprio corpo. Né? É do próprio corpo. Existem enxertos de cadáver, enfim, que para atleta não é muito aconselhável. Né? Inclusive, tem um atleta do Santos que fez em algum momento aí que, na minha opinião, não era o adequado. Mas é o enxerto do próprio corpo que você tira. Né? E você pode também tirar da outra perna também. Né? Isso daí vai de acordo com a preferência do cirurgião e a própria mão, a própria habilidade dele, o melhor resultado que ele tem.
Tá certo. Então, assim, em caso de reincidência, de relesão, isso pode ser culpa do médico que operou, pode ser culpa do fisioterapeuta e pode ser culpa também do pessoal da preparação física, quando pega esse atleta pós-transição, né? Então, há vários fatores que podem influenciar negativamente ou positivamente na recuperação de um atleta, né? E um fator que eu não falei também, importante, existem alterações anatômicas também, que predispõem à relesão. O médico tem que procurar, numa cirurgia, numa re-ruptura, tem que tentar identificar qual foi a causa desse insucesso da cirurgia. E tem a questão também do equilíbrio da musculatura, que você utiliza aquele isocinético. A musculatura tem que estar equilibrada, porque senão você aumenta muito a chance de relesão. Esse é um dos grandes perigos que tem, principalmente atletas da base, né? Que naturalmente a base acaba sendo negligenciada um pouco, porque não é só a cirurgia. Às vezes o atleta está bem, pô, doutor, eu estou bem, mexo o meu joelho, não tenho dor, não tenho instabilidade, mas a musculatura não está preparada ainda para a prática esportiva plena. Então, esse é um dos motivos grandes também de relesão. A transição. O atleta tem que precisar ganhar força e potência, precisa equilibrar a musculatura do membro contralateral. Aí entra a transição. Entendeu? Exato, doutor. Então é importantíssimo o atleta, quando você fala de equilíbrio muscular, é importantíssimo o trabalho de manutenção física de um atleta de forma geral, não só aquele que passou por lesão, mas um atleta, o trabalho de musculação, porque se o atleta tem uma perna mais trabalhada do que a outra, isso causa um desequilíbrio. É isso mesmo que eu estou entendendo, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto que no início, toda a pré-temporada, você coloca os atletas no isocinético, que é uma máquina para ver desequilíbrio da musculatura, certo? E você tem como equalizar, junto com a comissão técnica, com a preparação física, com a fisioterapia, para minimizar a incidência de lesões gerais, né? Musculares, etc. Sim. Isso é fundamental, porque existe o aspecto da prevenção. Porque quando tem uma lesão, é uma coisa dramática, né? Porque do ponto de vista cirúrgico, para o especialista de joelho, ele é relativamente tranquilo a cirurgia. Só que 1/3 dos atletas, 1/3, você vê que é grande, eles não voltam em nível pré-lesão. Olha que interessante essa informação, hein? Quer dizer que 1/3 dos atletas que sofrem lesão de LCA não conseguem voltar a competir no mesmo nível que competiam antes da lesão. É um dado interessante, hein, doutor? Exatamente, e preocupante. E preocupante, é. Apesar da cirurgia ter um êxito técnico e um êxito da fisioterapia, da reabilitação, mas tem atletas que não conseguem mais jogar em alta performance. Ou demoram para jogar, né? Ou demoram. Temos até exemplos do Santos, não vamos citar por questões éticas, né? Demoram. Então, isso daí é muito importante. Por isso que tem que ser feita uma boa cirurgia, uma boa reabilitação. Esses critérios de retorno ao futebol tem que estar muito certo para não se tornar uma tragédia para o atleta, né? Que ele não voltar em alto nível, né? Que prejudica toda a carreira dele. Legal. E agora você falou dos atletas do Santos. Eu fiz um levantamento aqui, doutor. Olha quantos atletas nos últimos 2, 3 anos do Santos se machucaram. Eu formei até um time de futebol aqui completo com 2 reservas aqui, ó. O goleiro Rodrigo Falcão, da base, Cadu, lateral direito, da base, Alex e Jair, que hoje já estão no elenco principal, também vieram da base do Santos, Kevson, que também está no elenco principal, ele ainda está em recuperação, assim como o Rodrigo Falcão, também veio da base do Santos, Alisson, já é um veterano, mas também veio da base do Santos, o Alisson que, pela primeira vez, né, como eu trouxe a informação com exclusividade, vai ser relacionado, né? Foi relacionado para um jogo de futebol, ele vai participar do jogo, vai ficar no banco de reservas no jogo de segunda-feira contra o Botafogo, o Alisson, que também vem de uma lesão de joelho. Sandri, também da base, o Jobson, outro jogador que chegou no Santos também para a base, o Sanches, né? O uruguaio, o Carlos Sanches, também teve problema de joelho no Santos nos últimos anos, Renier e Felipe Laurindo. Doutor, apenas o Sanches nesse time aqui não é da base do Santos. Natan, Kevin Maltos, outros jogadores também da base do Santos. O que
é assustador isso, né, doutor? Todos os jogadores da base do Santos. Lembrando, claro, a gente falou aqui, isso já deu logo no início da entrevista, que não há nenhuma prova, nenhuma comprovação científica da relação do gramado sintético com esse tipo de lesão, mas a gente sabe que a base do Santos treina em gramado sintético, né? E a gente vê aí diversos casos, né? Só citei aqui casos mais recentes de jogadores que sofrem esse tipo de lesão, alguns deles 2, 3 vezes, né? Seguidas, como o caso do Jair, caso do Sandri, caso do Felipe Laurindo, que se machucou agora. É curioso isso, no mínimo curioso, né, doutor, que vários jogadores da base do Santos passem por isso. É algo triste, né? Que a base do Santos sempre foi um exemplo de base do Brasil, tanto que o próprio Palmeiras ele copiou o modelo, né? Ele copiou o modelo, aquele modelo vitorioso do Marcelo Teixeira, naquela primeira passagem dele, né? Começou com o Samir, na verdade. Não quero entrar em lado político, mas eu, como tive lá, tenho que falar a verdade, né? A base começa com o Samir e o Marcelo Teixeira aperfeiçoou muito, né? E nos últimos anos ela foi se deteriorando com os últimos presidentes. Não vamos citar nomes para esse não é o enfoque do problema. Mas realmente é preocupante. Você vê atletas aí com relesões, né? Tem atleta com 3, 4, 5 cirurgias. Isso liga o sinal de alerta. Pode acontecer? Pode. Então, não sabemos a casuística dos outros clubes também, né? Certo? Mas agora, no mínimo, tem que se atentar à prevenção. Está tendo prevenção dessas categorias de base? Como é que esses atletas estão chegando no profissional? Estão chegando com força, com potência? Estão chegando com a musculatura equilibrada? É de se pensar. Então, é isso aí. Então, atenção, diretoria do Santos, né? Não pode ser uma simples coincidência. Tantos atletas formados no clube, ainda antes de chegar ao time principal, passam por esse tipo de problema. Alguma coisa pode estar errada lá no trabalho de desenvolvimento desses atletas, né? Trabalho, e aí não tem a ver apenas com a questão médica, muito pelo contrário, é mais relacionado à preparação física desses atletas, né? Na minha opinião. Então, é motivo, sim, para a diretoria do Santos ficar de olho e investigar o que está acontecendo no desenvolvimento desses atletas, principalmente a partir de 12, 13 anos, né, doutor, que a carga de treinamentos começa a ficar mais intensa, né, a partir dessa idade, né? Exatamente. E você tem a precocidade dessas lesões, né? Antigamente você via essas lesões mais para o adulto jovem, hoje você já vê em adolescentes, né? 13, 14, 15, 16, 17. Quando a pessoa tem uma lesão, aumenta a chance de relesão, né? Naturalmente, né? Então, tem que se preocupar. Mas acho que o Santos agora está se reconstruindo. Vamos torcer para ele voltar no trilho novamente. Se Deus quiser. Esse foi o médico ortopedista Carlos Alba, que tem uma clínica que é daqui de Santos, hein? Ele é uma autoridade no assunto em cirurgia de joelho no Brasil, mas é médico aqui da cidade, da região, médico com experiência no futebol, de muitos anos no Santos. Você tem uma clínica onde, Carlos? Faz tua propaganda aí. Ah, não, aqui não é. O pessoal já me conhece já, pessoal. A gente trabalha aqui em Santos, trabalha no Canal 5, no Canal 3, né? O importante é o paciente ter confiança no médico, a relação médico-paciente é fundamental e acreditar, né? Hoje as redes sociais tem muita mentira, né? Em todas as áreas, né? Então o importante é qualquer pessoa procurar uma pessoa qualificada, experiente, e nós, na cidade aqui, temos excelentes cirurgiões de todas as áreas. Tá certo, esse aqui foi o doutor Carlos Alba. Muito obrigado pela presença, foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu tenho certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas nessa tua entrevista em relação a esse assunto que hoje tanto apavora não só jogadores como torcedores, né? Afinal de contas, nenhum torcedor quer ver um jogador importante do seu time ficar afastado por tanto tempo, e esse tipo de lesão afasta o jogador aí, como já dissemos aqui, por no mínimo 8, 9 meses, né, doutor? Obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço conversar com você novamente, Wagner Frederico, meu amigo de longa data, né? E é importante a gente conversar, procurar falar de forma tranquila, não muita nomenclatura técnica, né? Isso, importante ser uma conversa agradável,
certo? Que realmente, que nem você falou, né? Qualquer lesão espanta o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Um beijo, eu que agradeço. Fiquem com Deus. Legal, grande abraço a todos, valeu, até mais.